Deputado, o Brasil tem vivido momentos difíceis e os cristãos têm cobrado uma atuação mais incisiva das pessoas que foram eleitas com o voto dos evangélicos. O senhor está na lista daqueles que pertencem à bancada evangélica. Como é que o senhor vê a situação atual? Minha criação é cristã, minha mãe é batista e meu pai é católico. De fato, aí a gente engrossa o couro aqui da bancada evangélica, por exatamente termos esse perfil. E aqui na Câmara, a nossa principal missão tem sido especialmente frear projetos que são desvantajosos para a sociedade cristã, que de fato é a maioria do Brasil. Se nós vivemos numa democracia, nós temos que respeitar essa maioria, e não nos curvarmos ao interesse de uma minoria que quer, por exemplo, impor nas escolas uma educação sexual infantil, voltada também para o homossexualismo. De fato, nós entendemos que a sexualidade é um assunto a ser tratado dentro de casa. Um pai não pode chegar em casa e ver uma filha ou uma filha sua com essa conduta, tendo aprendido ela ali num currículo do MEC, com material escolar do MEC, por exemplo. Se ele, enfim, na sua vida, tiver um filho que tem um comportamento homossexual, ele vai lidar da melhor maneira possível. E desde já, eu acabo com aquela celeuma falando que o deputado Jair Bolsonaro disse que mataria um filho se ele fosse homossexual. Eu garanto aos senhores, há 31 anos conheço meu pai, e ele jamais faria isso, tá ok? Muitas vezes os deputados que representam os evangélicos, a chamada bancada da Bíblia, são taxados pela grande mídia como intolerantes, como homofóbicos, como portadores de um discurso de ódio. Vocês estão muito acostumados com as críticas, mas também recebem muitos elogios daqueles que defendem os valores familiares. Quais são as principais lutas de vocês nesse momento, fora o impeachment? Tá ok. É exatamente a técnica que eles aprenderam com Lenin. Xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. Deputados aqui que nessa casa pregam que são contra a redução da maioridade penal, mas defendem projetos de lei onde um menor de idade pode fazer a mudança de sexo, a operação cirúrgica de troca de sexo, sem autorização de seus pais. Então, na verdade, eles é que são os incoerentes, eles é que são os intolerantes. Com relação às drogas, nossa posição é totalmente contrária a essa liberação. Entendemos que não é sadio para uma família ter um viciado em drogas na sua família. No dia que alguém me apresentar uma família que é saudável, alguém viciado em drogas, a gente pode mudar nosso posicionamento, mas até agora não foi apresentada nenhuma. Ultrapassada a questão das drogas, questão do aborto, totalmente contrária à questão do aborto também. Eu defendo a manutenção da legislação como ela está, naqueles casos de estupro ou de perigo à vida para a mãe. Nesses casos, sim, é permitido o aborto, e assim eu defendo que permaneça. E há uma polêmica muito grande com relação a um PL de autoria, inclusive do Eduardo Cunha, que prevê ali uma criminalização para as pessoas que auxiliam ou instigam ou façam uma instigação ao aborto. Esse projeto do Eduardo Cunha, na verdade, ele traz aquilo que é previsto para o suicídio, ele arrasta para a questão do aborto. Então é muito bem-vindo. É um projeto que vai dar uma maior segurança jurídica também para aqueles que pretendem praticar o aborto dito legal, que é com relação àquelas vítimas de estupro. Então as mulheres não correm risco nenhum se esse projeto, eu esqueci o nome dele, mas é o número dele, acho que é o 5069, se não me engano, é o número do projeto, e somos favoráveis a esse projeto também. No Brasil existem vários ditados que o povo tem como sabedoria, uma delas é que política e religião a gente não discute. Aqui vocês discutem política e religião. Como é lidar com esse contraste? Muitas vezes um deputado está aí atrelado a algumas determinações do partido. Como é que o senhor lida com essas questões? O meu partido me deixa muito, o PSC, Partido Social Cristão, me deixa muito à vontade para nós discutirmos ali entre os deputados do partido as questões que nós votamos aqui na Câmara, né? A vida de todos nós passa aqui pelo Congresso Nacional. Se nós virarmos as caras aqui para o Congresso Nacional, com certeza é o que basta para que o mal triunfe. Eu, por exemplo, eu venho da Polícia Federal. Eu trago a visão de policial federal aqui para dentro. Agora, por que eu não posso trazer a visão de cristão, já que a minha vida toda foi pautada nos valores cristãos? Será que é só o povo da igreja que não pode falar de política? Que o policial pode, o sindicalista pode, até o presidiário pode. Por que não o povo de Deus? Então isso aí, na verdade, é para desestimulá-los, e só fala esse tipo de coisa de não se mistura religião com política, etc. É exatamente aquele pessoal que é contrário a todas as bandeiras cristãs. O
Brasil vive, de uma certa maneira, dois extremos. Há o que alguns sociólogos, analistas chamam de uma onda conservadora. E talvez o maior ícone seja o seu pai. O senhor está aí por dentro, temos visto a recepção que ele tem recebido. O senhor acredita que é a hora dos pais de família de realmente lutarem? Este é o momento para que se resgate alguns desses valores que de várias maneiras têm sido perdidos? Com certeza. O povo caiu na real. Depois de mais de uma década de administração do PT, viu que a verdade hipotética não existe. Não há como você distribuir renda para todos. Alguém tem que pagar essa conta. E além disso, o PT tem empregado, através de poucos projetos de lei, pouco a pouco, em doses homeopáticas, a inversão de valores. Hoje em dia culminamos aí com um professor sem autoridade, o policial sem autoridade, as pessoas na rua reclamando dessa inversão de valores. E a todo momento aqui no Congresso Nacional a gente vota projetos nesse sentido. Por exemplo, a Lei das Palmadas. Ou, por exemplo, como passou na CREDEM recentemente, um tratado internacional que diz que o interesse da criança deve ser levado em consideração. Ou seja, a autoridade do pai não vale nada. Então o país está ficando de pernas para o ar, ninguém mais aguenta isso. E associado a isso, a questão da corrupção que bate recorde em cima de recorde. Óbvio que o meu posicionamento é a favor do impeachment da presidente Dilma. E não só dela. Ultrapassado o impeachment, a gente vai continuar na mesma batida, para que a gente retire daqui pessoas que estão no poder, mas que jamais mereceriam estar aqui sentadas nessas cadeiras, como deputados, senadores, ministros, presidentes, seja lá quem for. Então essa é a nossa pegada. Com relação ao meu pai ter se tornado um ícone dessa chamada onda conservadora, a gente fica muito feliz. Temos um projeto para 2018, isso passa pelas eleições agora de 2016 também. Será um grande termômetro para a gente ver se o povo brasileiro continua acreditando nas falácias dos partidos de esquerda, que são PT, PCdoB e PSOL, ou se a gente continua nessa batida rumo a um país mais produtivo, pautado nos valores cristãos, e que, de fato, vá para frente e não fique só num discurso falando que gosta muito de pobre, mas a gente sabe que os pobres são os que mais estão sofrendo agora com a atual crise econômica da qual eles é que são os responsáveis, o PT. Portal Voz para Praia conversou com o deputado Eduardo Bolsonaro, PSC de São Paulo. Deputado, muito obrigado. Obrigado, Jarbas. Deputado, o Brasil tem vivido momentos difíceis e os cristãos têm cobrado uma atuação mais incisiva das pessoas que foram eleitas com o voto dos evangélicos. O senhor está na lista daqueles que pertencem à bancada evangélica. Como é que o senhor vê a situação atual? Minha criação é cristã, minha mãe é batista e meu pai é católico. De fato, aí a gente engrossa o couro aqui da bancada evangélica, por exatamente termos esse perfil. E aqui na Câmara, a nossa principal missão tem sido especialmente frear projetos que são desvantajosos para a sociedade cristã, que de fato é a maioria do Brasil. Se nós vivemos numa democracia, nós temos que respeitar essa maioria, e não nos curvarmos ao interesse de uma minoria que quer, por exemplo, impor nas escolas uma educação sexual infantil, voltada também para o homossexualismo. De fato, nós entendemos que a sexualidade é um assunto a ser tratado dentro de casa. Um pai não pode chegar em casa e ver uma filha ou uma filha sua com essa conduta, tendo aprendido ela ali num currículo do MEC, com material escolar do MEC, por exemplo. Nossa posição é totalmente contrária a essa liberação. Entendemos que não é sadio para uma família ter um viciado em drogas na sua família. No dia que alguém me apresentar uma família que é saudável, alguém viciado em drogas, a gente pode mudar nosso posicionamento, mas até agora não foi apresentada nenhuma. Ultrapassada a questão das drogas, questão do aborto, totalmente contrária à questão do aborto também. Eu defendo a manutenção da legislação como ela está, naqueles casos de estupro ou de perigo à vida para a mãe. Nesses casos, sim, é permitido o aborto, e assim eu defendo que permaneça. E há uma polêmica muito grande com relação a um PL de autoria, inclusive do Eduardo Cunha, que prevê ali uma criminalização para as pessoas que auxiliam ou instigam ou façam uma instigação ao aborto. Esse projeto do Eduardo Cunha, na verdade, ele traz aquilo que é previsto para o suicídio, ele arrasta para a questão do aborto. Então é muito bem-vindo. É um projeto que vai dar uma maior segurança jurídica também para aqueles que pretendem praticar o aborto dito legal, que é com relação àquelas vítimas de estupro.
Então as mulheres não correm risco nenhum se esse projeto, eu esqueci o nome dele, mas é o número dele, acho que é o 5069, religião com política, etc. É exatamente aquele pessoal que é contrário a todas as bandeiras cristãs. O Brasil vive, de uma certa maneira, dois extremos. Há o que alguns sociólogos, analistas chamam de uma onda conservadora. E talvez o maior ícone seja o seu pai. O senhor está aí por dentro, temos visto a recepção que ele tem recebido. O senhor acredita que é a hora dos pais de família de realmente lutarem? Este é o momento para que se resgate alguns desses valores que de várias maneiras têm sido perdidos? Com certeza. O povo caiu na real. Depois de mais de uma década de administração do PT, viu que a verdade hipotética não existe. Não há como você distribuir renda para todos. Alguém tem que pagar essa conta. E além disso, o PT tem pregado, através de poucos projetos de lei, pouco a pouco, em doses homeopáticas, a inversão de valores. Hoje em dia culminamos aí com um professor sem autoridade, o policial sem autoridade, as pessoas na rua reclamando dessa inversão de valores, e a todo momento aqui no Congresso Nacional a gente vota projetos nesse sentido. Por exemplo, a lei das palmadas, ou por exemplo, como passou na CREDEM recentemente, um tratado internacional. Se ele, enfim, na sua vida, tiver um filho que tem um comportamento homossexual, ele vai lidar da melhor maneira possível. E desde já, eu acabo com aquela celeuma falando que o deputado Jair Bolsonaro disse que mataria um filho se ele fosse homossexual. Eu garanto aos senhores, há 31 anos conheço meu pai, e ele jamais faria isso, tá ok? Muitas vezes os deputados que representam os evangélicos, a chamada bancada da Bíblia, são taxados pela grande mídia como intolerantes, como homofóbicos, como portadores de um discurso de ódio. Vocês estão muito acostumados com as críticas, mas também recebem muitos elogios daqueles que defendem os valores familiares. Quais são as principais lutas de vocês nesse momento, fora o impeachment? Tá ok. É exatamente a técnica que eles aprenderam com Lenin. Xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. Deputados aqui que nessa casa pregam que são contra a redução da maioridade penal, mas defendem projetos de lei onde um menor de idade pode fazer a mudança de sexo, a operação cirúrgica, de troca de sexo, sem autorização de seus pais. Então, na verdade, eles é que são os incoerentes, eles é que são os intolerantes. Com relação às drogas, não me engano, é o número do projeto, e somos favoráveis a esse projeto também. No Brasil existem vários ditados que o povo tem como sabedoria. Uma delas é que política e religião a gente não discute. Aqui vocês discutem política e religião. Como é lidar com esse contraste? Muitas vezes um deputado está aí atrelado a algumas determinações do partido. Como é que o senhor lida com essas questões? O meu partido me deixa muito, o PSC, Partido Social Cristão, me deixa muito à vontade para nós discutirmos ali entre os deputados do partido as questões que nós votamos aqui na Câmara, né? A vida de todos nós passa aqui pelo Congresso Nacional. Se nós virarmos as caras aqui para o Congresso Nacional, com certeza é o que basta para que o mal triunfe. Eu, por exemplo, eu venho da Polícia Federal. Eu trago a visão de policial federal aqui para dentro. Agora, por que eu não posso trazer a visão de cristão, já que a minha vida toda foi pautada nos valores cristãos? Será que é só o povo da igreja que não pode falar de política? Que o policial pode, o sindicalista pode, até o presidiário pode. Por que não o povo de Deus? Então isso aí, na verdade, é para desestimulá-los, e só fala esse tipo de coisa de não se mistura religião.